Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Com grata satisfação, estamos aqui mais essa semana para fazermos o comentário desta que é a lição de número 8, lição que vai falar sobre a teologia de Zofar, o terceiro amigo de Jó, que temos uma pergunta, né? O justo não passa por tribulação? Então nós vamos aqui comentar hoje, tá um pouco de luz dentro dessa teologia, para amanhã, na escola bíblica dominical, a gente poder conversar com os nossos alunos. Mas, para tanto, eu quero convidar você, porque aqui no canal a gente sempre começa com a palavra de oração. Pai, muito obrigado por esse espaço, por esse momento em que temos de falar a Tua palavra, através dos comentários das lições da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando esse trimestre um tema muito maravilhoso que é a fragilidade humana e a tua soberania. Cuida de nós e que os frutos desta manhã, deste dia, venham a reverberar para a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Como é que está você? Como é que está a sua família? Como é que está a tua casa? Como é que está lá na tua congregação? Como é que está sendo os teus dias, né? O ano de 2020 está se findando, mas com a graça de Deus nós temos chegado até aqui. Eu louvo ao Senhor, porque Deus me concedeu no último dia 19 mais uma primavera, né? E nós louvamos a Deus porque num ano de pandemia, onde muitas pessoas perderam a sua vida, o Senhor tem nos sustentado com a sua boa mão até aqui. Você que não é inscrito no nosso canal, quero te convidar a você se inscrever, né, no canal Melquisedeque Santos e deixar o seu like, deixar o seu comentário, fazer a sua pergunta teológica, e toda semana nós vamos estar aqui gravando, né? Vamos estar aqui falando um pouco, comentando um pouco da lição que nós todo domingo, né, na Assembleia de Deus, estamos sempre ali na sala da escola dominical com os nossos alunos, partilhando da palavra do Senhor e sempre aprendendo uns com os outros. Portanto, lição de número 8 é a teologia de Zofar. 2 pontos. O justo não passa por tribulação? É uma pergunta. Texto áureo. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Jó capítulo 11, versículo 18. Verdade prática. Segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. A gente vai comentar aqui um pouco da teologia de Zofar. Como é que ele tinha essa construção? E lembrando que nas lições anteriores, os seus amigos já vêm com uma teologia completamente formatada e pronta, e a mesma coisa que Zofar também vem trazendo, né, no bojo da sua teologia, algo muito mais religioso, muito mais legalista do que espiritual. Então algumas coisas precisavam aclarar na mente do amigo de Jó, chamado Zofar. Nós temos um objetivo geral que eu achei muito interessante, que é mostrar que Zofar, assim como os seus amigos, defende que os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados. A afirmação aqui de todo não é errada. Todavia, a gente precisa saber que aqui na Terra o sol nasce para bons e para maus, para justos e para injustos, para prudentes e para imprudentes, né? Debaixo do céu, aqui na terra, todos nós estamos fadados a tribulações, a alegrias, e nas sociedades antigas, onde precisava se pensar, criar uma filosofia, uma teologia, a própria sociologia da época, foi uma construção muito primária que teve que romper muitos aspectos. E principalmente nesse quesito da religião, que houve uma evolução desde do tempo de Adão até a presente data. Uma evolução no pensar, no compreender, e obviamente hoje com todos os instrumentos que nós temos,
o crente pentecostal ele precisa também ter os seus filtros para poder entender tudo aquilo que ele estuda, que ele lê, que ele ouve e também compreender a teologia pela qual ele está embasado. E, obviamente, sempre buscando maximizar a doutrina bíblica, segurar, né, de uma forma muito exponencial a palavra de Deus e praticá-la e reproduzi-la fielmente, sem com que haja caminhos para a heresia. Não podemos pegar uma experiência nossa, dogmatizá-la, sistematizá-la e promover uma secta, uma seita. Não podemos fazer isso. Não podemos isolar versículos e, a partir desses versículos, construirmos as nossas heresias ao nosso bel prazer. Não podemos fazer isso de maneira nenhuma. A leitura bíblica em classe você vai ler com os seus alunos, vai falar do discurso de Zofá, que é Jó capítulo 11 e Jó capítulo 20, um segundo discurso. Tem uma pergunta dentro do capítulo de número 11, versículo 7. Porventura alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? A gente vai perceber que Zofá, ele confia em Deus, mas a sua teologia precisava de uma maneira ser melhorada. Ele precisava compreender que a soberania de Deus é muito maior do que a sua pobre fragilidade, do que o seu débil pensamento. Os caminhos de Deus realmente eles são mais altos do que os dos homens. Realmente os caminhos do Senhor, os pensamentos do Senhor são mais altos do que os pensamentos humanos. Todavia essa pergunta que fala da perfeição do Todo-Poderoso está encaixada dentro de um discurso que ele faz acusatório ao patriarca. Se a gente parar para pensar, é como se um réu tivesse num tribunal onde o juiz ali é Deus e o diabo, né, fazendo o papel de um promotor, de acusador que ele é, e os seus amigos, em vez de condoer-se ou se utilizar de uma posição de advogar a causa do patriarca, de se condoer e de ao menos perguntar: Jó, por que você está passando por isso? Não. Tomam também um papel de promotoria e ali acusam o patriarca, enchendo-os de pergunta sem ele saber qual o real motivo dele estar passando aquilo lá, aquela situação. A gente precisa destacar objetivos específicos aqui, que no entendimento de Zofá, o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino. Na verdade, aqui não há um julgamento divino. O que há aqui é uma permissão de Deus para que a luta se estabeleça. Só que ele não tinha isso aclarado na sua mente. Por isso, ele julga. Por isso, ele pressupõe. Por isso, ele pré-julga o patriarca. 2. Explicitar que a conversão defendida por Zofar era de natureza legalista. Ele fala para o patriarca se converter, mas dentro de uma perspectiva tradicional, legalista e religiosa. E isso não é interessante para nós. A gente precisa potencializar a nossa espiritualidade. Correto? Terceiro, esclarecer que a teologia de Zofá limita a soberania de Deus na sua capacidade de julgar. E Deus, ele não pode ser limitado por homem algum. Deus, ele é todo-poderoso, é imanente, é transcendente, é poderoso, é onipresente, é onisciente, é onipotente. Ele tem qualidades que o homem não tem. Ele tem qualidades que o homem jamais vai ter, porque ele é único, ele é um ser. Deus não existe, ele é. Deus, ele é. Ele não tem começo, ele não tem fim. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio de todas as coisas, é o fim de todas as coisas. Ele é. Ele não simplesmente subsiste ou existe, ele é. Ninguém criou Deus. A grande luta do ser humano que defende o ateísmo é procurar por evidências científicas onde há Deus. Mas Deus é.
e simplesmente é. E simplesmente ele subsiste de geração em geração. Ele que criou todas as coisas. A soberania de Deus é inalcançável, é inatingível. Olha aqui, ó, pequena que chegou aqui na gravação, né? Vai lá com seu irmão, vai brincar lá com o carrinho da polícia. Isso. Fechou para a porta aí, né? Mas então, nós temos aqui a introdução do nosso comentário, né? A introdução aqui fala do discurso, então, de Zofar. O que está no discurso de Zofar que corrobora, que complementa, que agrega aos discursos anteriores de Elifaz e Bildade? É a dura e impiedosa acusação contra o patriarca, sem saber de fato o que o patriarca, ou por que o patriarca está naquela condição. Então ele já vem com a sua teologia pronta, ele já vem com as suas acusações prontas. É que nem a promotoria, meu irmão. O camarada está lá no banco dos réus e o promotor vai indagar, vai perguntar, vai articular, vai tentar extrair ao máximo, né, nos pontos fracos do réu, para que ele venha confessar a sua culpa. Então Zofar, junto com Elifaz e Bildade, eles compõem aí uma trinca, né, de acusação para cima do patriarca. Então ele o acusa de se levantar contra a sabedoria divina e aconselha Jó a voltar-se para Deus. Eu já disse isso aqui, que nos vídeos anteriores, que Jó, ele nem sabia o porquê estava vivenciando toda essa situação. Ponto central aí, ó. O justo passa por tribulação. Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Deus é grande e sábio. Olha o que Zofar defende. Ele defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um julgamento divino, né? E demonstra grande sabedoria da parte de Deus para reprimir os maus. E por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. Epa, parece que essa afirmação aqui é uma teologia que a gente está vendo muito potencializada a partir da década de 70, 80 para cá, num movimento neopentecostal, num movimento de teologia da prosperidade, de que o justo não pode passar por nenhuma tribulação, por nenhuma dificuldade, porque ele é filho de Deus, porque ele precisa de todas as coisas que Deus tem para dar para ele, porque ele pode, ele faz, ele acontece, e não é dessa maneira. Não pode ficar doente, não pode passar por tribulação, desgraça nenhuma, pode aplacar na vida deste homem, né? É preciso que ele acesse todos os bens que Deus tem para dar para ele. Se Deus não der, tem que colocar, parece que Deus na parede, e não é dessa maneira. E a gente percebe que essas coisas são antigas, só vai mudando o nome, a nomenclatura, o jeito de aplicar, mas sempre é a mesma coisa. É o justo que não pode passar por tribulação. Onde é que está escrito isso na palavra? Pelo contrário, na nova aliança, Jesus Cristo vai dizer: no mundo vocês vão ter aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sara, esposa de Abraão, vivenciou uma luta muito grande na sua vida, a esterilidade. Isaac passou por momentos difíceis. Jacó, José, Gideão, Davi, Salomão, Moisés, Elias, muitos outros personagens da Bíblia. Todos os personagens da Bíblia passaram pelas suas dificuldades, pelos seus desertos, pelos seus vales, pelos seus sofrimentos pessoais. A Bíblia diz, se eu não me engano, que Rebeca,
ela tinha uma dor de cabeça com as noras dela, com as esposas de Esaú. É impressionante, a Bíblia relata isso, que as noras de Rebeca, elas afligiam tanto a ponto dessa mulher ter dor de cabeça, passar mal. Isso é bíblico. Então, todos nós que estamos aqui, nós estamos fadados a passar por algum tipo de tribulação. Adão, Eva, Caim e todos os outros personagens da Bíblia Sagrada tiveram seus dilemas, entraram em estado depressivo, tiveram embates pessoais, familiares, e aí vem Zofar e vem dizer que os bons jamais passariam por tribulação. E quem é bom? Um dia um jovem chegou para Jesus e disse assim: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Aí Jesus olha para aquele jovem, conhecendo a perspicácia do seu coração, e diz assim: bom só há um, que é Deus. Jesus era tão humilde na qualidade de filho, na qualidade do papel que ele estava desenvolvendo aqui na terra, que ele aponta para o Pai e diz: bom só há um, que é o Pai. É claro que Jesus é Deus, é claro que Deus eu e o Pai somos um, ele falou. Só que ele, na qualidade de filho, na qualidade de humildade, ele diz isso, não é? Vamos lá. O terceiro o amigo de Jó, né? Perdão, amigo, não demonstra a mínima compaixão pelo sofrimento do patriarca. Isso a gente já comentou também, de que os amigos deles, ele faz e Bildade também fazem a mesma coisa. Ele acusa de uma maneira assim, completamente irracional e sem saber, não é verdade? Para Zofar, Jó valeu-se de sua defesa, de palavras exageradas, desrespeitosas, cheias de justiça própria e ignorantes sobre as coisas de Deus. Jó havia tentado se defender contra os ataques e as acusações de Elifaz e Bildade, e Zofar pega nesse calcanhar de Aquiles para acusar Jó também. Deus não é indiferente à ação do ímpio, e verdade. O terceiro amigo de Jó, ele acreditava que ele havia se autodeclarado puro e sem culpa. Cria também que Deus não é indiferente à ação do ímpio, como Jó parecia ter sugerido. Assim, para Zofar, se Deus debatesse com Jó, como era desejo deste, no caso Jó, então haveria dúvidas de que ele ficaria contra o patriarca e não ao seu favor. E nesse embate, Deus revelaria a Jó os segredos de sua sabedoria, e o homem de Uz veria que ele estava sendo sábio em tratá-lo como merecia, logo Jó seria condenado. Isso aqui há muita assim, fragilidade, nesse tipo de teologia, nesse tipo de compreensão dessa teologia. Os tolos se passaram por sábios. Jó reage com ironia à sabedoria defendida anteriormente pelos seus amigos e agora pelo próprio Zofar. Este, juntamente com seus amigos, havia se levantado como legítimo representante do verdadeiro saber. Jó, ele pontua que os seus amigos, eles atraem sobre si uma sabedoria que eles nem possuem, que eles atraem sobre si, ou eles reivindicam sobre si um posicionamento mais justo do que o próprio Jó, do que o próprio Deus. E todavia Jó está convencido de que isso não passava de charlatanismo barato. Então a gente precisa perceber isso. O patriarca estava certo de que havia uma sabedoria do alto e que seus amigos desconheciam por completo. Eu gosto quando o autor dessa lição coloca isso, porque ela tipifica e representa realmente o contexto em que Jó estava sendo acusado pelos seus amigos, sendo que os seus amigos não conheciam Deus na sua completude. Na verdade, o ser humano não vai conseguir compreender Deus na sua completude realmente. Não vai, de maneira nenhuma, conseguir compreender Deus nas suas atitudes, porque Deus às vezes vai silenciar sobre algum assunto e o homem não vai conseguir entender de maneira nenhuma. Todavia,
no lugar dos julgamentos dos homens, há uma sabedoria do alto que sonda os corações dos que são chamados pelo seu nome, e isso é maravilhoso. Correto? Os bons não passam por tribulações? É claro que passam. Os ímpios passam por tribulações? É claro que passam. Pergunte isso aos seus alunos, debata com eles na sala de aula, você que é professor, você que é superintendente, no final ali da escola dominical, joga essa pergunta aí para a sala, né? Você que faz aquela dinâmica ali no final da escola dominical, sempre leva ali uma caixa de bombom, sempre faz pergunta para as salas, pergunte isso aí na classe da maturidade cristã, né, dos obreiros, das irmãs, e interaja com os teus alunos, você que tem esta oportunidade. No tópico 2 você vai conversar com eles aí, a conversão como resposta à aflição. O caminho da teologia de Zofar vai passar por uma questão de purificação moral que ele achava que Jó precisava passar, porque ele acreditava que Jó estava em pecado. Zofar, portanto, conclama Jó ao arrependimento e a conversão. Ele enumera 3 passos: oração, renúncia ao pecado e uma conduta correta. Né? Ele já vem com toda uma receita pronta para então empurrar a goela abaixo a Jó. Né? E dizer, olha, tu pecou, tu errou, tu está em tamanha desgraça por conta que tu tá com algum tipo de pecado, que nem Bildade falou no discurso dele, né? Tu tem pecado oculto, rapaz, é por isso que tu não prospera, por isso que tu tá nessa situação aí. Entretanto, a ideia de arrependimento de Zofar é mais da natureza externa do que interna. O que está em vista é uma teologia do moralismo salvífico em vez da graça divina. Havia com certeza um desconhecimento desse favor imerecido de Deus na antiga aliança. Os povos antigos, eles viam as coisas como que por espelho, né? Como que algo que refletisse, né? Era algo ainda muito opaco. Um ou outro que por revelação divina, né, tinha um relacionamento mais profundo com Deus, e a Bíblia traça isso de uma maneira muito especial, né? O próprio Moisés, o próprio Abraão, muitos homens e mulheres de Deus que teve essa relação muito mais próxima, mas através de uma revelação divina, e que mesmo assim eles não fomentaram uma heresia ou qualquer tipo de seita que desvirtuasse o culto e a adoração ao Deus Todo-Poderoso. É possível negociar com Deus? Aqui é uma pergunta no tópico, sobre tópico 2 do tópico 2 da lição. Estudiosos destacam que Zofar tenta induzir Jó a negociar com Deus. Isso é balela. Ninguém consegue negociar com Deus, barganhar com Deus, colocar Deus na parede. O homem é finito, o homem é pequeno, o homem é falho, o homem ele é pecador, o homem ele é nanico aos olhos de Deus, mas mesmo assim Deus enviou o seu Filho para morrer por nós e nos dá a esperança de sermos salvos. Só que na antiga aliança se olhava para frente, para uma possível vinda do Messias, e o Messias veio, o povo não acreditou. Eu amo esse versículo no que tange a fala do evangelista João em completar, que capítulo 1, versículo 11, que veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, filhos não nascidos da vontade da carne, né, da vontade do varão, mas filhos nascidos de Deus, conforme a expressão do seu amor, da sua dádiva, da sua graça. Eu acho tremendo esses versículos 11, 12 e 13 do capítulo de número 1. Terceiro subtópico aí, ó, a angústia de Jó. Aí você vai conversar com os teus alunos também, que diante dessas insistentes acusações dos amigos e silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo e ele manifesta de vez toda a sua condição humana. O justo sofre. A gente já estudou Jó nessa temática, né? O sofrimento do justo. O justo passa por tribulação. E Zofar achava que por algum momento ele não passaria. E se alguém passasse é por conta da sua malignidade, do seu pecado e de algo assim. Se Jó seguisse o conselho de Zofar, ele estaria assimilando, né,
e assinando aí um termo de confissão de que ele estava em pecado e que ele estava colocando aí a sabedoria de Deus, a divindade de Deus em xeque e aquela coisa toda, né? E, na verdade, Jó estava vivenciando um processo de permissão de Deus para a sua condição. O tópico de número 3, Deus julga e castiga os pecadores. Os pecadores e os ímpios, eles já têm o seu final, né, prescrito, que é que todo aquele que é ímpio, que é pecador, que não se arrepende, ele vai ter uma condenação. João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque todo aquele que nele crê tem salvação, mas aquele que não crê, há condenação eterna. Deus não veio para condenar o mundo, mas ele enviou o seu Filho para dar oportunidade para que se arrependessem, para que os homens não fossem condenados com a condição desse mundo que jaz no maligno. Deus não veio trazer um julgamento de condenação ao ser humano sem dar ao ser humano a expectativa da esperança. Aqui é o que a gente trabalhou em lições anteriores, de que muita gente defende um pré-determinismo para as coisas, mas se existe a possibilidade de um pré-determinismo, até nesse pré-determinismo eu acredito piamente que Deus ele nunca encolheu a sua mão para dar a oportunidade ao ser humano dele se arrepender estando na condição de pecado. Primeiro, porque o ser humano carrega em si a condição da natureza pecaminosa que o inclina para o mal. No momento em que Adão peca, no momento em que o primeiro homem peca, adentra o pecado no mundo e intrinsecamente liga-se, né, ao ser humano uma natureza pecaminosa que sempre vai inclinar ele para o mal. Essa natureza pecaminosa ela só será vencida com o arrebatamento da igreja ou com a morte em Cristo Jesus. As pessoas que morrem em Cristo, elas conseguem vencer essa condição dessa natureza pecaminosa, né? Porque daí ela já não vai reinar sobre aquele que morreu em Cristo, porque o pó volte à terra como era, Eclesiastes 12:7. O espírito volte a Deus que o deu e a alma, né? Ela vai prestar conta com o Senhor. Quem morrer em Cristo estará com ele na glória. Quem morrer sem Cristo, quem morrer na impiedade, na iniquidade, virando as costas para Deus, o que vai acontecer com eles? Com estes, eles vão para o juízo do grande trono branco, né, o juízo final, e que será um juízo de condenação para todos os ímpios de todas as eras. Legal, não é? Então, o castigo dos maus. O capítulo 20 contém o segundo discurso de Zofar, e nele Zofar lembra que Jó, que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de uma ilusão e dura apenas um instante. Era como também se ele estivesse colocando Jó numa qualidade de ímpio, porque ele foi muito próspero e agora ele está arruinado. E não é verdade, né? Por mais que a sua fala em um outro viés esteja correto, de que realmente os ímpios eles podem até parecer prosperados durante um tempo e depois vem a ruína deles, mas com relação ao patriarca, essa teologia não se aplica, ela não se encaixa. Os versículos 12 a 14 desse mesmo capítulo são usados por Zofar para comparar o deleite do ímpio à comida envenenada, né? Aí Jó percebe aqui um paradoxo. O capítulo 21 traz a resposta de Jó ao argumento de Zofar. Para o patriarca, a tese de Zofar de que os ímpios são sempre punidos era contraditada pela experiência. Os ímpios poderiam sim ser punidos, mas isso nem sempre parecia acontecer conforme descrito. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? Essa é a fala de Jó. Ou seja, Jó com certeza tinha amigos
vou colocar a palavra colegas, né? Conhecidos. Com certeza ele tinha conhecidos que tinham muito dinheiro na época, que não eram religiosos, que não eram, vamos usar um termo de agora, né? Crentes, por assim dizer, e que não criam em Deus, que talvez eram politeístas, talvez eram ateus, enfim, talvez não acreditavam em nada, só acreditava no viol metal, e cresceram, prosperaram, morreram sem esse tipo de esperança. São esse tipo de pessoa que no dia do juízo final, eles vão estar diante de Deus. Porque a gente, às vezes, passa a lateralidade do que a gente está falando aqui, de que como se isso não tivesse existido há 2, 4, 5 mil, 10 mil anos atrás. E existiu. Pessoas que simplesmente morreram sem Deus. Sim, todos os que estão na antiga aliança, eles morreram sem, por exemplo, compreender a salvação em Cristo Jesus, porque eles estavam na antiga aliança, onde a relação era uma relação paternal, era uma relação teocrática, em que eles tinham a figura de Yahvé. E Jesus vem inaugurar uma nova aliança, né? O fim da lei é Cristo, então Cristo vem, né, na plenitude dos tempos, e aí inaugura um novo tempo e desenvolve o seu papel aqui na Terra. A verdade vem à tona, a lei da retribuição não se aplica a todas essas esferas da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também faz o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. No Sermão da Montanha, Jesus deixou isso, né? No capítulo 5, versículo 45, o evangelista Mateus escreve o que Jesus pronuncia, né? Então, Jó capítulo 21, versículo 13, passam eles os seus dias, eles em prosperidade e em paz descem à sepultura. Essa é uma concepção que Jó tinha dos conhecidos deles que morreram, né, sem Deus, mas na verdade não em paz, né? Porque aí o camarada vive um tempo aqui na Terra e o ser humano, ele é eterno, acaba a sua estada aqui na Terra e começa uma caminhada para a eternidade. E aí, meu amigo, morreu sem Deus, morreu sem Cristo, morreu sem se arrepender, aí a eternidade, né, já está sentenciada para que o ímpio, para que aquele que é condenado vai viver uma eternidade sem Deus. Talvez aí o pior inferno, correto? A conclusão, vimos como Jó continua sua defesa contra os argumentos de seus amigos que insistem em acusá-lo de pecado. Ele está convencido de que é inocente e que não cometeu nada que justifique tamanho sofrimento. A gente já falou isso nas aulas anteriores também. Os amigos de Jó, por desconhecerem as razões de seu sofrimento, acusam de forma impiedosa o patriarca por desconhecer a ação de Deus nesse episódio. Talvez nós acusaríamos Jó naquele tempo porque nós não dispunhamos de instrumentos e de uma claridade, né, de uma clarificação daquilo que Deus realmente pode fazer. Até hoje a gente não consegue entender algumas coisas, né? Por que é que acontece determinadas situações. Um mártir da Idade Média, um cristão, foi enforcado na Inglaterra, eu esqueci o nome dele agora, mas quando este homem que defendia as, as teses, né, de Lutero, um dos discípulos dele, conta a história, após ali a Idade Média, no começo do renascentismo, mas que ainda se aplicava ao longo do Reino Unido as penas do enforcamento, ele foi levado para a forca, né, contra as ideias da igreja que predominava no governo da época, e quando ele foi para ser enforcado, alguém olha para aquela cena na praça pública e pergunta para o companheiro: onde está Deus para salvar este homem? Ao passo que o companheiro que estava do lado, com o rosto bem
um rosto de amor, um rosto de piedade, olha para ele e diz: Deus está ali, sendo enforcado. Né? Esse episódio parece acontecer também no auge do nazismo, né? Quando a gente começa a ler historiadores. Eu tenho aqui um livro do Ariel Bergman, A Teologia do Holocausto. A gente lê Dietrich Bonhoeffer, também, que foi um teólogo da época alemão, da época do nazismo, né, que morreu martirizado também. A gente começa a perceber que às vezes as pessoas acham que Deus, ela simplesmente esconde a sua face, abandona o ser humano, mas na verdade ele não abandona, ele não vira as costas. O que está acontecendo com o ser humano é aquilo que Deus vê, né, como que o ser humano sofre, ele entende o sofrimento do humano. Né? Eu achei essa expressão dessa história que este homem fala, de que era Deus que estava sendo enforcado, muito forte, porque o ser humano acha que ele detém todo o poder, detém toda a força, né? E na verdade não é assim. O ser humano ele é muito limitado, a gente precisa combater esse tipo de teologia que Zofar pregava aí há mais de 2.000 anos atrás, mais de quase 4.000 anos atrás, e que até hoje as pessoas acham que o justo não vai sofrer, que o justo não vai passar por tribulação, que o justo, que só os ímpios, né, vão ser sentenciados, e que se a gente como cristão estiver passando por alguma dificuldade, a gente vai ser condenado, ou estamos sendo condenados porque tem algum tipo de pecado oculto, e na verdade não é assim. Que Deus em Cristo abençoe o nosso coração, né, com esta pré-aula, ou esta aula em que nós temos a oportunidade de comentar com você. Alguma dúvida, algum comentário, deixa aí no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, e é sempre um prazer estar com vocês. Eu quero mandar um grande abraço para todos os meus amigos do canal Fé em Foco, os meus amigos pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores espalhados no Brasil, né? Pessoal de Rondônia, de Mato Grosso, daqui do Paraná, de São Paulo. Eu tenho amigos assim espalhados no Brasil inteiro, né? E eu deixo assim esse grande abraço aí para todos os nossos companheiros aí de ministério, né? A nossa igreja aqui em Maringá, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, onde eu tenho o privilégio de congregar com o pastor, presidente pastor Antônio, pastor Jackson, e tem uma coordenação de escola dominical maravilhosa, né, com o pastor Robson Lara, com o presbítero Carlos Eduardo. Então nós louvamos a Deus por esse espaço legal que nós temos aqui no YouTube para toda semana comentar os assuntos da escola dominical. Deus em Cristo vos abençoe e até semana que vem.